Agora a gente vai tocar num ponto polêmico. Larissa virou para mim hoje cedo. Amiga, a gente vai mesmo falar sobre isso? Eu falei, nós vamos falar sobre isso porque nós temos compromisso com o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é importante, independente de defesas, palanques eleitorais, defesas políticas, principalmente nessa semana, né, que antecede a eleição, a gente não pode falar da ascensão, deixar de falar, na verdade, da ascensão de Garotinho ali nos anos 80. É algo, de fato, muito dinâmico, que traz à cena política de Campos novos atores que estão rompendo com aquelas famílias que se perpetuavam aqui no poder, principalmente ali no período militar. Participa de um processo eleitoral muito interessante ali na década de 80 e que vai projetar uma liderança novamente da nossa região para o cenário estadual e depois para o cenário nacional. A gente não pode esquecer que ele concorreu muito bem colocado em diversas eleições presidenciais. Eu sei que você tem se dedicado largamente ao tema, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa ascensão. O Garotinho também é muito interessante estudar. Aí é aquela coisa, você fala, principalmente política local, então é pior ainda. Então, você é de lado A, lado B, você apoia e não apoia. Goste ou não de Garotinho, independente de juízo de valor, qualquer que seja, ele foi o maior político de Campos depois de Nilo Peçanha. Né? Não tem outro que foi governador. Ele na eleição presidencial, acho que foi 15 milhões de votos, não me lembro, mas enfim, venceu quase, acho que venceu a Marina na época, não lembro, mas sim, uma votação muito expressiva. Foi governador de estado 2 vezes, elegeu a mulher, elegeu a mulher aqui em Campos. Hoje o filho dele governa a cidade. Então, assim, é uma expressão política, goste ou não, de muita inserção. E desde Nilo Peçanha não tem nenhum que teve a importância que o Garotinho teve. Né? Volto a dizer, não é apoio, não é nada, mas é uma constatação, na verdade, do que aconteceu. Só que Garotinho também pecou, como os outros Nilo Peçanha talvez não, mas todos os outros personagens políticos em Campos, a olhar para a capital. Então, assim, volto a dizer da importância da história. Talvez esses políticos não tivessem formação histórica suficiente para entender a grandeza e a importância do bairrismo, do interior. Então, o Garotinho se voltou para a capital, lógico, por interesses políticos também, mas, enfim, se voltou ali para a capital de forma muito efetiva, muito mais do que Campos. Trouxe benefício, enfim, mas eu acho que ele se voltou ali por interesse de grupo partidário, pode ser, assim, não é legítimo, né? Que seja, mas deixou Campos numa situação também de ostracismo, digamos assim, social, financeiro, tudo isso. Agora, Campos tinha uma quantidade de volume de royalty imensa, então o Campos não precisou, né, enfim, de investimentos do Estado, digamos assim. Mas é aquela questão, não é só investimento do Estado, é você trazer Campos para o cenário, né? Trazer Campos para a relevância, construir Campos para tanto entender sua história quanto para construir seu futuro. A história também, um dos papéis principais é esse. Então, assim, faltou ao político Garotinho, com toda a relevância que teve, construir isso de forma melhor, mais efetiva, né? De forma mais direta. E aí Campos ficou um certo ostracismo. Agora, é de se estudar, digamos assim, como que Garotinho, né, um radialista, ali saiu, desbancou Zezé Barbosa, né, um usineiro, um representante muito forte desse grupo. Lógico que ele estava em decadência, mas ainda tinha relevância política e força eleitoral e força social, e Garotinho consegue desbancar ali, inclusive num discurso muito forte de cultura, num discurso muito de teatro, ele era do teatro, esposa e tal. Ele ocupa o teatro de bolso, né, como forma de fazer político dele. Enfim, é uma história interessante de como que ele consegue desbancar aquilo ali. Mas olhando hoje, talvez é uma trajetória que tenha também, assim como os outros homens, lá que a gente está falando dos vultos, né, de Campos, não souberam fazer. Campos ficou aí, a certo ponto, esquecida por causa disso. Talvez faltasse o olhar mais de dentro para fora, né? O olhar, acho que foi muito de fora para dentro, talvez, e a necessidade de construção dessa base sólida, né? A base sólida que eu acho que, de certa forma, ocorreu com aqueles que depois acabaram sendo eleitos na esteira do garotismo também, que depois a todas aquelas questões a gente pode fazer um programa com Edmundo de novo, só para falar sobre essa política mais atual, de Zezé Barbosa para cá. Porque, gente, olha só, é um cenário incrível a ser entendido, a ser descoberto. A gente tem o processo dessa reabertura política que acontece no Brasil, acontece em Campos também, com a ascensão de um jovem
vindo do movimento cultural, vindo do movimento teatral, com um novo discurso muito popular ali com o Leonel Brizola, e que encontra fôlego, né? Encontra, assim, ele acaba... E é um comunicador, a gente não pode esquecer disso, né? E a importância dos meios de comunicação nessa projeção, né? E parte da decadência do Zezé Barbosa, é preciso também entender isso. A decadência da usina também veio por falta de modernização, de capacidade dos usineiros de se reinventar. Zé Barbosa era aquele político tradicional, botava seu nome nos banquinhos, não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram, botava o nome no banquinho da praça, era um político bem tradicional. Assim. Então talvez Campos não comportasse mais esse tipo de política. Né? Eles não souberam se reinventar, se organizar, enfim, para poder... E aí Garotinho, com toda a sua capacidade política, trouxe Campos para o seu grupo. Aí é o que a gente pensa em política hoje. Até em outras relações aí que eu acho que não deve entrar nesse assunto, mas ele soube agregar, ele soube trazer para ele a capacidade política que ele tem. Então, assim, Campos aderiu ao garotismo de forma muito forte. Muito forte. Então, é legítimo que isso aconteça, né? Ele não vai chegar, não, eu consegui apoio, agora eu não quero porque eu quero deixar abrir para outras pessoas. É ótimo que isso aconteça, mas é legítimo também que o governante ocupe o lugar que ele conseguiu, né? Edmundo, e com uma fala de identificação também, uma auto-identificação de um discurso trabalhista, né? Sim. Nesse início, né? E que para Campos é tão importante justamente pelo que o Edmundo falou. É um período de boia fria, de trabalho análogo à escravidão, que a gente também... Gente, faz parte da realidade de Campos, eu sempre falo. A gente não pode olhar para a história com olhos de relativizar. A gente tem que, de fato, trazer o problema à tona, discutir sobre ele, mas como o Edmundo falou, se a gente condena a economia açucareira, a gente está condenando também a economia da cidade. Ela tem que se modernizar, se transformar, como eu acredito que tem feito atualmente. A Coagro tem feito um trabalho excelente nesse sentido. E acredito que vai conseguir fazer isso com a usina Paraíso também. Né? Nosso amigo Frederico Paz lá é um cara muito dinâmico, né? Que traz essa visão. Talvez tivesse usineiros aí como o Frederico antes, não chegaria a esse ponto. Mas, aliás, falando ainda um pouquinho sobre o Garotinho, outro ponto também, ele não conseguiu trazer essa visão mais de fora para dentro, que você falou, mas ele trouxe talvez uma certa nova olhar de Campos nesse sentido assim, de social, entender essas diferenças. A Larissa falou do trabalhismo, ele é cria de Brizola, né? Brizola era pai do trabalhismo, ele soube entender, né? E aí sim é uma qualidade dele, soube entender como que Campos tinha essa luta de classe. É a velha luta de classe. E aplicar esse discurso de sempre, aplicar esse discurso para cá. Então, assim, foi uma habilidade, né? É inegável que a gente reconheça isso.